Se inscreva em nosso canal no YouTube, TV AD Bacabal. Você quer economizar energia e dinheiro? A Líder Solar é a solução. Instale placa solar e reduza sua conta. Com baixo investimento, qualidade, durabilidade, instalação rápida e segura. Líder Solar, a escolha certa para sua energia solar. Faça seu orçamento. WhatsApp 99 991 15 4280. Fale com Júnior. Líder Solar, economia que vem do sol. Que saudosa lembrança tenho de ti. Muito bem, meu querido irmão, muito bem, minha querida irmã. Quero te cumprimentar nessa manhã de segunda-feira com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus e te convidar para ficar conosco até às 8h30 da matina. Estaremos aqui levando a palavra de Deus ao seu coração. Por isso eu te convido a ficar conosco, a não mudar de frequência, a nos sintonizar. A você que está na 87,9, nosso muito obrigado por sua audiência e sua participação. A você que está também no nosso aplicativo, nosso muito obrigado. E nesta manhã de segunda-feira, já queremos abraçar a você que nos acompanha em todos os bairros de Bacabal, tá certo? Quero abraçar nesse momento o irmão Antônio, tá certo? E a irmã Antônia, ambos residem ali no bairro Trizidela, que já estão sintonizados dessa manhã de segunda-feira aqui na nossa programação. Nosso muito obrigado por sua sintonia, muito obrigado por sua audiência, irmão Antônio, vulgo japonês, né? Vulgo japonês ali, congrega na Betel, Casa de Deus, que fica ali no bairro Trizidela, do lado 1 ou do lado 2, não sei como é que eles dizem aí, do lado 2, né? Então um abraço aí a todos os irmãos nos acompanhando nessa manhã de segunda-feira. Obrigado aos irmãos dos interiores, obrigado aos irmãos das vozes, como é o caso do meu amigo Ribamar, Chará das Carecas, em Água Doce, retransmitindo nossa programação. Como é o caso do irmão Adriano, em Serra dos Montes, também retransmitindo a nossa programação, tá bom? Então fique conosco, bom dia na paz do Senhor. E essa é a nossa primeira canção do nosso programa de hoje, é para você, especialmente, que está sintonizado conosco. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, estamos voltando com mais um bloco do nosso programa. E você ouviu essa música, Mês da Família, o mês de maio, né? O nosso primeiro programa. E a gente vinha na sequência de estudo bíblico sobre a nossa declaração de fé. A gente vai dar uma pausa nesse mês de maio, vamos trazer pregações voltadas para a família e depois do mês de junho nós continuaremos com a série de estudos sobre a nossa declaração de fé. Então você vê aí André Valadão louvando ao Senhor com essa belíssima canção gravada há 17 anos atrás, né? Sucesso aí. Eu e Minha Casa, tá bom? Então, o nosso programa, a mensagem de hoje será voltado para a família e durante essas 4 segunda-feiras do mês de maio, estaremos aqui falando sobre família, aqui dentro do nosso programa Saudosa Lembrança, tá bom? Aí depois do mês de junho, como eu já disse, a gente volta novamente com a série de estudo sobre a nossa declaração de fé, tá bom? Quero abraçar nessa manhã a irmã Terezinha na Oásis de Deus, não posso deixar de abraçar e cumprimentar ela que está sintonizada conosco nesse exato momento. Quero abraçar também o S. Silva, cantor das multidões, tá certo? Ali no alto do São Benedito. E junto com ele eu tenho a irmã Helenice, sua esposa e sua filha Bárbara, tá certo? E todos os seus vizinhos aí do povoado que estão ligados nesse exato momento na voz, como é o nome da voz lá, Leomar? É da voz proclamadores do Evangelho, uma coisa assim, anunciadores do Evangelho, tá certo? Então um abraço ao cantor Sebastião, né? Sebastião, tava falando aqui com o Leomar aqui offline aqui,
Dizendo que você me abandonou, bicho. Tu me deixou sozinho lá na Oasis. Esse bicho. Um abraço, Sebastião. Um abraço, tá bom? Então, um abraço. Ao irmão Sebastião Silva, tá? Ligado conosco e com ele toda a sua audiência aí, através da sua voz. E por falar em voz ainda, quero abraçar o irmão, o pastor Gilberto, né? No Povoado Bom Princípio. Temos ouvido notícias alviçareiras, boas notícias lá sobre o trabalho. Está uma bênção, tá? Tá preparando o campo lá pro Leomar. Quando jogar o óleo na cabeça do Leomar, joga o Leomar Bom Princípio. Então, um abraço, meu irmão Gilberto. Notícias boas lá do campo do Bom Princípio. O trabalho lá tá uma bênção, né? Isso aí, o trabalho lá prosperou assim de maneira maravilhosa. Então, um abraço ao pastor Gilberto, a sua esposa, a missionária Gilvanete, seus filhos, tá certo? E o irmão Francisco, que é o seu missionário, que está lá juntamente com ele, tá? Então, um abraço a todos os meus irmãos aí no Bom Princípio, no Povoado Bom Princípio, sintonizado conosco na nossa emissora, através do programa da Voz, através da Voz, tá certo? Aí no Povoado Bom Princípio. Então, um abraço. E essa música que o Leomar já vai colocar na Berlinda Musical, eu quero oferecer para todos os meus irmãos aí no Povoado Bom Princípio, tá? Sintonizado conosco nesta manhã de segunda-feira. E a você pode também mandar um alô pra gente, dizer de onde você está nos ouvindo, tá? Pode mandar o seu alô aqui, ele mandou aqui já no zap, tá? Eu tô ligadinho. Você pode mandar aqui um zap pra gente, dizendo de onde você está nos ouvindo, que a gente, com maior alegria, faz menção aqui do seu nome, com maior alegria a gente anuncia, tá certo? Aqui a sua participação, tá? No meu caso da irmã Nilda Lima, do irmão Paulo Lima, que estão ligados conosco ali no Residencial Grenville. Nosso muito obrigado por sua audiência. No meu caso também da irmã Antônia Soares, do irmão João, ligado conosco também. Nosso muito obrigado. Obrigado por sua companhia. Obrigado por sua sintonia. E você pode dizer de onde você está nos ouvindo, tá certo? Que a gente manda um abraço para você com todo carinho, tá? Quero abraçar também todos os nossos irmãos do Setúbal, irmã Dinamara, né? Irmã Dinamara. Não posso esquecer de abraçar a irmã Domingas, tá certo? Ligadinha conosco. Não posso esquecer de abraçar a irmã Ana, também ligadinha conosco, tá? E vamos de música, irmão Leomar, dentro do nosso programa Saudosa Lembrança, dessa manhã de segunda-feira. E nós voltamos já com mais comunicação, com mais música alegre e com mais música para a família presente de Deus. Música sobre família aqui dentro do nosso programa, cantou este lá, essa grande música aí, tá certo? Que foi gravada aí há 13 anos atrás, esse sucesso que faz ainda hoje, tá bom? E a família, né, que é um presente de Deus, nossas famílias, a família que tem nos últimos anos sofrido tanto ataques, mas ela tem resistido, porque é uma instituição criada por Deus, tá bom? Então, nosso programa Saudosa Lembrança, nesse mês de maio, vai estar tudo com uma programação toda especial para a família, tá bom? E por isso eu te convido a ficar conosco, você que já ouviu aí essas belíssimas canções, tá certo? Sobre família. E nós temos aí uma campanha, né, na Assembleia de Deus em Bacabal. Nós temos um processo de 30 devocional todo santo dia para a família, tá certo? Esse é o devocional que está sendo aí foi apresentado para a igreja, a Assembleia de Deus no Maranhão. Não é só Bacabal, mas é todo o estado do Maranhão, todas as Assembleias de Deus filiada à Convenção Estadual das Assembleias de Deus, né? No caso a CEADEMA, nesse mês de maio, é um mês voltado para a família, e estão trabalhando aí o devocional em cada lar. O intuito é que cada lar restaure novamente aí na sua casa, restaure o culto doméstico, né? Esse culto que é esse momento devocional com a família, que é importante para a base, para o crescimento, para o desenvolvimento da família. E hoje, dia 5 de maio, nós temos devocional para hoje, que o tema é
honrar é dar valor, tá certo? É esse o tema do dia 5 de maio para o devocional com a família. Lembrando que esse devocional, o importante é que ele seja feito. Quanto ao horário, porque hoje muitas pessoas deixaram de fazer o seu culto familiar, deixaram de fazer o seu culto doméstico na alegação do tempo, a correria do dia a dia, deixar o menino no colégio, acordar cedo, ir para o trabalho, fazer isso, fazer aquilo, e ficaram sem tempo de fazer o devocional. Mas o devocional, ele é fundamental para que a sua família mantenha-se unida, para que a sua família mantenha-se alicerçada na palavra de Deus. E quanto a este horário, você pode fazer de manhã, pode fazer meio-dia, pode fazer à tarde, pode fazer à noite, tá certo? O importante é que você reúna a sua família em torno da mesa, pode ser na hora do almoço, você bastante na hora do almoço pode fazer devocional. Pode, não só pode, como deve. Quando a família sentar-se para almoçar ao redor da mesa, faça esse devocional. Ao jantar, tá certo? Ou na hora de dormir, tá? Mas o importante é que restaure o altar que está na sua casa. Não deixe o altar que está na sua casa desmoronar, tá certo? Então o tema de hoje é honrar é dar valor. E o texto bíblico está em Romanos, capítulo 12, versículo 10, que diz: preferindo-vos em honra uns aos outros, tá? Esse é o texto para o nosso devocional de hoje. Você que já fez, muito obrigado. E você que ainda não fez, ainda há tempo de fazer, tá certo? Reúna a sua casa, reúna a sua família e faça aí o seu devocional. Vamos de música, Leomar, e voltamos já já com a palavra de Deus. Mais uma música aqui dentro do nosso programa. E eu quero oferecer para todos os meus irmãos que estão na nossa audiência, na nossa sintonia, nesta manhã de segunda-feira. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, estamos retornando com o nosso programa Saudosa Lembrança, nesta manhã de segunda-feira. E como nós dissemos, nós vamos dar uma pausa na série de estudos bíblicos que estamos falando sobre a nossa declaração de fé. Esse é o mês da família e as Assembleias de Deus no estado do Maranhão têm um devocional e uma programação toda especial para a família, tá? E aqui em Bacabal, inclusive, teremos conferência, teremos seminários sobre família. Então, nosso programa aqui, vamos dar uma pausa e vamos trazer nessas mensagens desse mês de maio, voltado para a família, tá? Queremos ler nessa oportunidade o livro do profeta Isaías, capítulo 61, verso 9, que nos diz: todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Repetindo, todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Isaías 61, verso 9. Amados, na nossa atual sociedade, o termo família ficou bem difícil de contextualização, né? Mas, na realidade, o que é uma família? O que é família, né? Atualmente, existem vários modelos de famílias diferentes do tradicional. Muitas casas, se a gente for observar hoje, muitas casas são formadas por pai, mãe e filhos, como antigamente, né? Mas aí entrou questões como divórcios, né? E até mesmo as crises financeiras têm distanciado os familiares, né? E aí várias pessoas preferem viver descompromissada do que assumir uma casa, né? E aí a composição de família, como era antigamente formada, hoje ela mudou. Hoje família é composta por pai, que faz o papel de mãe e pai, né, devido ao divórcio. Isso é certo, pastor Ribamar? Não, não é certo, né?
mas há coisas que estão além além da capacidade humana, né? As causas do divórcio são N's, né? E aí tem essa configuração de família que é composta apenas por pai, apenas o pai fazendo a função de pai, mãe e de provedor. E tem também o outro lado, né? Não podemos esquecer, também formada por apenas a mãe que assume o papel na casa de pai, de mãe e também de provedora. Isso não é uma família? Claro, é uma família não estabelecida conforme o padrão que Deus criara, mas não deixa de ser uma família, né? E há também outros casos de família que as vós, né, hoje assumem essa função de criar os filhos. Muitas vezes os filhos se separam, um casamento não dá certo, e os filhos acabam sendo criados com vó, com tios, tá certo? E isso é uma família. E tem um outro modelo de família, aí esse modelo de família ele não se encaixa dentro dos padrões da Bíblia de maneira nenhuma, que é a família, que é hoje a questão que a sociedade quer, porque quer jogar, eu não diria sociedade, retiro a palavra sociedade, mas um grupo específico de pessoas querem de goela abaixo jogar na sociedade esse novo padrão de família criado, digamos, agora no século XXI, e querem jogar de goela abaixo dizendo que são família, mas não é a família nuclear, não é a família estabelecida nos padrões que nós como eu disse, a família pode até desvirtuar um pouco o seu conceito pelas razões que aqui numerei, pelas razões pelas quais eu já mencionei, né? Dos casos de pai que assumem a responsabilidade total, e de mães, e de avós, e de tios, né? E isso não podemos relegar e dizer que não é uma família, é uma família, né? Mas esse outro padrão de família que nós estamos falando aqui, que este grupo social quer impor, né, na comunidade, na sociedade de goela abaixo, sendo como família, como por exemplo, dois iguais, né? Dois iguais não tem como ser uma família, tá? Mas a família vive essa crise, né? Essa crise. E a palavra família dá assim para se montar um acróstico, né, desse nome. E a primeira, como podemos definir como base para a família, né, é o primeiro fundamento, né, que está lá em Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao 29. Porque a família, amados irmãos e amadas irmãs, ela foi criada pelo próprio Deus. Isso nós vemos lá em Gênesis 2, 24. Porque alguém pode dizer que esse conceito de família, que perdurou gerações e que chegou até nós, que isso foi invenção da sociedade, foi invenção de uma cultura, foi invenção de uma época, não é? Que por isso, como foi uma invenção, e invenção pode ser mudada, pode ser modificada, né? Então eles dizem que esse conceito é arcaico, que esse conceito hoje na atualidade não prevalece ou não tem lugar. Mas se você for observar toda a estrutura da sociedade, todo o fundamento da sociedade, ela foi montada, criada sobre família. Toda a raça humana, quer seja você, cristão ou não, crendo ou não no relato bíblico, a origem da família teve lá no Éden, no primeiro casal, Adão e Eva, tá certo? E daí veio a existir a família, né? Então a família foi criada pelo próprio Deus para ser a base da nossa existência. Eu que estou falando com você aqui, eu sou oriundo de uma família. Você que está me ouvindo de outro lado, foi fruto de uma família, de uma base, de um fundamento, de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Não há como até o momento, por mais que a ciência tenha evoluído, né, a questão dos bebês de proveta e aquela coisa toda, parece que é esse o nome, aquela coisa toda, mas para isso precisou do elemento da participação dos cromossomos do homem e da mulher para que fosse formada um ser, né? Então todos nós, com certeza, viemos de uma casa, viemos de uma família. E sem família
não é? Nós, como seres humanos, sem família, nos tornamos pessoas frágeis diante de problema, né? Contudo, a família só pode ser forte se ela estiver sustentada em Deus. Então, o primeiro fundamento da família é esse, é a base, como Deus criara, a forma como Deus estabeleceu. E muitas famílias hoje, você pode dizer, mas pastor, eu me casei, não deu certo, e minha família falhou, o projeto que Deus tinha para minha casa falhou. Eu digo para você que não falhou. Talvez falhou a forma como você conduziu a sua família, a forma como você direcionou a sua família. Talvez isso sim tenha falhado, mas a família em si não falhou. O projeto de Deus não falhou, porque Deus não falha, Deus não erra, né? E o primeiro fundamento da família é trazer Deus para a família, né? É trazer o Senhor, o autor, o Criador. Porque, amados, quem cria, não é? Quem cria estabelece regras. Quem cria estabelece normas, né? E Deus, como Criador, estabeleceu regras para que você e eu vivamos em família, vivamos em sociedade, e que essas regras, uma vez quebrada, essa quebra de princípios vai acarretar, vai gerar problemas, né? E os problemas são oriundos, são diversos, que é o que no momento não vamos trabalhar essa temática, mas são diversos. Talvez algum problema, alguma regra que foi quebrada no seu relacionamento gerou essa separação, gerou esse divórcio, mas que não é, de maneira nenhuma, a vontade de Deus. Então, o primeiro fundamento da família é Deus, né? O segundo fundamento da família é o altar de adoração a Deus, porque a família foi criada para trazer o bem-estar dos seres humanos. A família foi criada para trazer o bem-estar dos seres humanos, foi criado para que a sociedade tivesse multiplicação, tivesse sequência, tá? E também adorar a Deus, né? Isso nós vemos lá em 1 João, capítulo 2, versículo 12 a 14, nós vemos claramente que o altar é um lugar de sacrifício. O altar é um lugar de adoração a Deus. Por isso, cada casa deve ser um local aonde nos sacrificamos em prol um do outro, e não só isso, mas também para o Senhor. Porque nós precisamos, irmãos, louvar a Deus em nossas casas, fazendo dela um altar para a sua glória ou para a glória de Deus, né? O casamento que estabelecido por Deus, ele, sem sombra de dúvida, requer sacrifício. Mas por que, pastor Ribamar, que um casamento, para se construir um altar, para se construir um casamento, ele requer sacrifício, requer, digamos assim, requer submissão, né? E essa palavra submissão também é outro termo que não vamos falar aqui, mas deixar para um outro programa, outro momento. E a submissão geralmente se coloca só no lado da mulher, mas a submissão tem que ser de ambos os casais. Um submeter ao outro e ambos se submeter ao outro e ambos se submeter a Deus. Porque, irmão, o casamento é dois imperfeitos. É duas pessoas que foram criadas em culturas totalmente diferentes. É duas pessoas que foram criados em costumes totalmente diferentes. Que agora ambos vão deixar o seu costume, a sua tradição, tá certo? E vão se unir e vão construir juntos a sua tradição e os seus costumes. Então isso, ao olhar humano, é quase que improvável, não é? Diz Albert Einstein, algumas pessoas atribuem a ele essa frase, que ele diz que é mais fácil desmolecular um átomo do que uma cultura ou um costume de um povo, né? Para você ver o tamanho da complexidade que é o viver, o viver a dois e o construir a família, né? Mas isso é impossível, é improvável? Não, de maneira nenhuma, não é impossível nem improvável. Tal é que a sociedade, ao longo de milênios de anos, né, vem se construindo através de família.
né? Vem se construindo, vem se perpetuando através de famílias, por gerações e por gerações. Então requer esse sacrifício, requer essa submissão, requer essa aceitação um do outro, não é? Diferente que alguém possa pensar que casamento é para que dá certo, ambos terão que se anular, não é? Eu tenho que me anular como pessoa para que o meu casamento dê certo. A minha esposa vai ter que se anular. Não, não vai ter que se anular. Eu vou continuar sendo quem eu sou. A minha esposa vai continuar sendo quem ela é. O que vai entrar em ação aqui é o sacrifício por amor a ela e por amor a mim, e que vamos nos sacrificar um ao outro. Abrir mãos de gosto, muitas vezes, nem sempre, mas algumas vezes, por amor ao outro, temos que abrir mão, né? Certa feita, algumas pessoas admirados num casal que viveu 50 anos juntos, né? Sem separação, já chegaram já velhinho, e fizeram a comemoração, a grande festa, e a sociedade, a cidade pequena da época ficou admirado, porque qual o segredo, qual a razão de duas pessoas, de um casamento, ter essa durabilidade de 50 anos. Isso causou perplexidade àquela cidade, né? E aí um canal de televisão local da cidade foram entrevistar a família, o marido e a esposa, o porquê, o segredo. Qual o segredo de um casamento duradouro como esse, 60 anos de casado, com a mesma mulher, com o mesmo homem, né? E aí eles disseram que não tinha segredo. E que o segredo, se tivesse, o segredo era simples, né? E eles disseram, mas que segredo foi, que segredo é esse? Você pode compartilhar com a gente? Ela disse, não, o segredo está no café da manhã. Nós vamos tomar café, e lá em casa, desde pequeno, isso o homem falando, né? Lá em casa, desde pequeno, eu sempre, quando ia comprar pães para o café da manhã, eu gosto daquela parte finalzinha do pão que fica crocante, né? Eu amo aquilo dali, né? Eu gosto muito daquela parte do pão, né? E quando eu me casei com a minha esposa, por amor a ela, essa parte crocante, eu tiro do pão toda manhã, esse pedacinho de pão, passo manteiga, passo geleia e dou por amor à minha esposa. Eu abro mão daquilo que eu gosto tanto e dou para ela esse pedaço de pão. E ela come com alegria e eu vejo a felicidade dela. Então isso nos mantém unidos, esse abrir mão dos gostos, nos mantém unidos ao longo desses anos todos, né? Aí a repórter se dirigiu para a esposa e perguntou para ela qual seria o segredo da convivência desses 60 anos, casado com o mesmo homem, tá certo? E ela disse, é o que ele já falou, é o abrir mão do outro, de gostos, para poder agradar um ao outro. Você ouviu o relato que ele disse que me dá todas as manhãs no café esse pedaço de pão que ele passa a manteiga, passa a geleia e dá para mim, e eu como alegre, satisfeito. Ela disse, pois é, eu não gosto nem um pouco disso, eu detesto essa parte do pão, mas por amor a ele, por amor que eu tenho a ele, né? E eu aceito com maior alegria para ver a felicidade dele. E assim também, muitas vezes também, ele tem abrido mão de muitas das coisas que ele gosta para ver a minha felicidade. Então é isso, irmão, para que o altar seja construído na sua casa, é preciso desse sacrifício. Acontece que muitas pessoas hoje casam, né, com sentimentos egoístas, né? E eu digo aqui para você, que está me ouvindo, você que é jovem, que precisa de casar, se for casar com esse sentimento egoísta, pode esquecer que não vai dar certo. Eu vou casar para ser feliz. Eu vou casar porque eu quero ser feliz. Eu quero achar a minha outra metade. Eu quero achar a minha alma gêmea, que não é uma linguagem bíblica, mas muitos usam essa linguagem bíblica de alma gêmea. Primeiro que alma gêmea não existe, né? Isso é fruto do espiritismo, né? Então não existe alma gêmea. Não existe. Cada ser é único. Cada ser é único.
Então isso é esse conto de fada de que um príncipe encantado, de que alma gêmea, isso aí não existe. E muitas pessoas casam com esse sentimento. Então já começa errado, Porque casamento não é isso, casamento é para ser feliz mutuamente. É para um ao outro procurar fazer a felicidade do outro. Eu fico feliz se o meu cônjuge está feliz. Se a minha esposa está feliz, eu fico feliz. E acredito da mesma forma, se eu estou feliz, ela também está feliz. Então casamento é isso, é essa construção. Tem esse altar, ele tem que ser construído. E esse altar, ele se constrói com pequenos detalhes, com pequenas ações que fazem toda a diferença em um casamento. Toda a diferença, né? Nós sabemos que as mulheres, elas são auditivas, né? Auditivas pelo que elas ouvem, que nutrem os sentimentos dela, né? E o homem é visual, é pelo que ele vê, né? Então, coisas básicas, coisas simples de uma relação ajuda muito a construir esse altar, ajuda muito a fortalecer esse altar. Porque muitas vezes alguém pode pensar, mas meu casamento não deu certo porque eu não tive condição de levar a minha esposa para Paris, de levar a minha esposa para conhecer a Europa, para levar a minha esposa para conhecer os pontos turísticos do Brasil. Eu não tenho condição de proporcionar isso à minha esposa. E por isso meu casamento ruiu, meu casamento faliu. Não, querida, apesar de você não ter essa condição, mas você pode fazer muitas e muitas outras coisas que vai deixar a sua esposa feliz. Você pode fazer muitas e muitas coisas que vai deixar o seu esposo feliz, tá? Então isso é construção desse altar. E esse altar é construído todo santo dia. Todo santo dia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, altar, F de fundamento. A família tem que estar fundamentada em Deus. A família precisa estar sobre o altar de Deus. Não é? No Salmo 128, nós vemos o modelo de família. Nós vemos o salmista ali falando sobre família, né? A família deve ser um modelo para a sociedade e deve tomar cuidado para não ser sufocada pelos valores invertidos do mundo, né? E neste Salmo 128, ele descreve uma família tradicional na Bíblia, citando o homem, citando a mulher, citando os filhos, citando os netos, citando o trabalho doméstico, tá certo? E por isso, nós, sem sombra de dúvida, precisamos cuidar para montar o formato familiar criado por Deus. Devemos ter o cuidado de não deixar os valores invertidos entrar na nossa casa, entrar na nossa família e assim destruí-la. Porque o objetivo do nosso inimigo, o objetivo de Satanás, com certeza, é destruí-la. E ao longo do século, ele até hoje não conseguiu e nem vai conseguir, porque família é um projeto de Deus. Família é um presente de Deus. Família é a base da sociedade. Família é o local de onde nós nos realizamos como pessoa, como seres humanos que somos, onde nós crescemos, onde nós nos aperfeiçoamos e onde nós vivemos em harmonia. Então, modelo de família da Bíblia. A sociedade precisa ver a nossa família e querer espelhar-se nela, em querer formar os nossos jovens, nossos filhos, né? Devem olhar para o modelo de família e dizer, eu, quando casar, quero ter a família igual ao meu papai, à minha mamãe, porque na minha casa foi um modelo de família exemplar. E eu tenho como referência o modelo de família que eu cresci, que eu nasci e que eu convivi. E isto, amados irmãos, isto, amadas irmãs, está sobre os nossos ombros, de como pai, de como mãe, construirmos esse modelo de família, porque a família é um modelo, tá certo,
da vontade de Deus, né? Deus criou isto, Deus criou este conceito, tá? E que ao longo da história, como já disse aqui, ao longo dos tempos. Eu vi uma certa feita, o Silas Malafaia, então, o pastor Silas Malafaia, em uma de suas preleções, estudos bíblicos, ele dizendo que existem mais de 5.000 culturas no mundo, né? E naquelas culturas que não tiveram o hábito, né? Não tiveram o hábito de cultivar família, ao longo dos séculos, estas culturas foram desaparecendo, sumiram, não existem mais. Mas aquelas culturas que tiveram o hábito de ter um modelo de família, de construir um modelo familiar, essas culturas permanecem até hoje. Porque família, irmão, é um presente de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então é importante a nossa família. E Deus quis abençoar a humanidade, por isso sempre usou família, né? Usou família desde Adão e Eva. Depois, através da família de Noé, você pode ver que Deus usou famílias ao longo da história para chegar até nós. Aí Deus usou a família de Noé, depois Deus usou a família de Abraão, né? Para que o povo de Israel, e até que através da igreja, formou a família, que nós chamamos família de Deus. A igreja é a família de Deus, conforme está lá em Efésios 2,19. Então, todo o projeto de Deus passa pela família. Todo projeto de Deus passa pela família. Todo projeto de Deus passa pela família. E por fim, caminhando aqui para a nossa conclusão, a nossa família precisa ser luz, né? Luz. Uma casa precisa de luz, né? A partir do século XX, com a distribuição da energia elétrica, nunca uma geração dependeu tanto de luz como atualmente. Mas a verdadeira luz que uma família precisa acender, é a luz chamada Jesus. Ele diz: eu sou a luz do mundo, né? Isso está lá em João 8, capítulo 8, verso 12. Porque enquanto as casas, né, estiverem em trevas, estiverem sem luz, estiverem no apagão, recentemente teve um apagão na Europa e eles não viram o caos que causou, né? E aqui no Brasil também, vez por outra, dá esses apagões e vê o caos que causa, que traz um apagão. Então, a nossa família, ela precisa ser luz, ela precisa refletir. Ela precisa refletir o quê, pastor? Os preceitos bíblicos. Ela precisa refletir os valores bíblicos. Ela precisa brilhar nas trevas, nas densidades de trevas que vivemos no século XXI, em que quer chamar a família, jogar a família nesse buraco negro e dizer que a família é um projeto falido, e que não deu certo, que não funcionou, e que por isso precisamos acabar. Eu vi uma reportagem, né, um membro desta comunidade que trabalha para destruir a família, um deles, eu vi certa feita ele dizendo, numa entrevista dele, ele dizendo que não, ele nos acusa que queremos destruir a família. E aí alguns se colocam para tentar negar. Não, mas é verdade mesmo. Nós queremos destruir a família. Eles próprios assumindo isso, dizendo, nós realmente queremos destruir a família. Mas não vão destruir, porque a família, já disse, é um projeto de Deus. A família é bênção de Deus para a sua casa, para a sua vida, para a minha vida. A família é onde Deus mostra a sua luz, tá certo? Então, nossa família precisa brilhar os valores que eu já aqui mencionei. A nossa família precisa, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, queridos, não há mais tempo, tem mais no próximo programa. Nós falaremos sobre a nossa, esses estudos bíblicos, que vamos voltar, tá? Família é um altar de Deus, família é luz, família precisa de incentivo, família é um abrigo, tá certo? Então, a família
Família é fundamento, família é altar, família é modelo, família é importante, família é luz, família é incentivo, família é abrigo. Louvado seja Deus. Quero orar por você, orar por sua casa e por sua família. Momento da oração. Convidando o exército de oração. Orai sem cessar. Momento da oração. Amado Deus, eterno Senhor, bendito Pai, estamos trazendo nesta oportunidade esta palavra sobre família, Senhor. Família que é um projeto de Deus, família que é a bênção dos céus. E nesta oportunidade eu quero orar por todas as famílias que estão sintonizadas conosco. Obrigado, meu Senhor bendito, pela minha casa. Obrigado pela família que eu nasci, que eu cresci. Obrigado pela família que formou em mim um caráter. Obrigado pela família que formou em mim princípios. Obrigado pela família que formou em mim valores, Pai. E obrigado pela família que construí. Obrigado, Senhor da glória. E eu quero orar nessa oportunidade pela família que esteja me ouvindo agora. Orar pelo pai, abençoa cada pai, abençoa cada mãe, abençoa cada filho, Senhor. No nome bendito do teu Filho amado Jesus, é que nós te pedimos, te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém.